tema de hoje é usando as diferenças para a edificação, ou celebrando as diferenças, como você queira chamar, ou edificando em cima daquilo que nós temos de diferente. É isto que o apóstolo Paulo vai trazer. Ele vai dizer: Deus quis a igreja diferente. Deus escolheu a sua igreja, ela é um corpo feita de vários membros, e nenhum membro é igual ao outro. Mas ela tem características diferentes. A igreja, na igreja a gente aprende. Hoje nós comemoramos o dia do professor, que foi dia 15, mas hoje pela manhã agradecemos aos professores. Professores, parabéns. Você que é da nossa igreja, você que ensina, você faz muito bem para nós e o seu trabalho é maravilhoso. Você que ensina fora também, muito obrigado por você educar também os nossos filhos, os nossos jovens, viu, Rosinha, Amandinha e uma galera toda que tem muita gente boa aqui, que tem trabalhado na área. Parabéns, né? A igreja ensina, mas a igreja não é uma escola em si mesmo. Né? Ela tem muito mais do que uma escola. A igreja, ela assiste as pessoas socialmente, cuida das necessidades, mas ela não é uma ONG em si mesmo. Ela não é uma assistência social, né? Na igreja nós cantamos, louvamos, tem música, mas o que acontece aqui não é um show. Não é apenas uma celebração onde a gente vai cantar e vai curtir, né? A igreja tem muita comunhão, é bom demais. O irmão Luiz tem uma frase que diz assim: eita, religião boa, quando a gente come bolo, né? Fala assim: esse pessoal, não sei como o pessoal não gosta de religião dessa, né? Tem alguns que dizem assim: pastor, os crentes não bebem, não fumam, mas comem. Eu falo assim: a gente tem que ser ponderado, né? A gente começa por mim. Vamos lá. Mas a igreja tem comunhão, mas ela não é um clube. Dá para entender? Ela não tem essa função só a amizade. Ela não é só o aspecto social. A igreja, ela tem uma característica espiritual. Então o apóstolo Paulo, começando o capítulo 12, ele vai, porque o povo está tão confuso, que ele está achando que, assim como existem mestres ensinando filosofia ali em Coríntios, o pessoal acha que na igreja deve ser igual. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, não, eu sou de Apolo. Assim como o povo, começava a brigar, achava que na igreja acontecia a mesma coisa. E ali, assim também no capítulo 11, quando ele fala das mulheres, ele vai dizer: a igreja não deve se comportar como o mundo. A igreja não deve ignorar que tudo que nós fazemos é algo que deve ser feito para o Senhor. E ali no capítulo 12, ele vai trazer agora questões espirituais que também causavam conflitos no meio da igreja, e que ele vai falar o propósito e vai dizer: a igreja, ela é uma identidade espiritual. O que é uma igreja? Numa declaração simples, pergunta do concílio, viu, pastor Paulo? Né? A igreja, é o conjunto de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que se reúnem para glorificar, exaltar o Senhor Jesus, proclamando a palavra como verdade. É isto que nos une, o ser lavado com Jesus, o termos a palavra como regra de fé e prática. Juntos entendemos que somos, aliás, interdependentes, nem codependentes, nem independentes. A gente não depende dos outros 100%, mas também a gente não vive isolado. Nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. E é isto que o apóstolo Paulo vai falar. E aqui ele vai começar a falar a respeito dos dons. E aí eu começo lendo o capítulo 12, versículo 1 até o versículo número 12. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado.
E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Perdão. Mas, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito ou o mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outros variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente. Reparem nisso, a cada um como quer. É o Espírito que decide, não sou eu que vou decidir que dom eu quero, é o Espírito que decide. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em outras palavras, eu diria assim, viva a diferença. É mais ou menos por aí, você está entendendo? Entendeu o texto? Viva a diferença. Existem diferentes funções, papéis, capacidades espirituais no meio da igreja. Ele está dizendo, sabe, aquela questão de Apolo, Paulo, os dons, essas competições, esse orgulho que habita no meio de vocês, esse julgamento entre aquele que come carne e não come carne, essas coisas que estão dividindo vocês, na verdade, estas coisas foram colocadas por Deus no meio de vocês para uni-los. Agora, o que nos une? Dons, chamado de Deus, vocação. O que é um dom espiritual? Ou o que são os dons espirituais, no plural? Não confunda dons espirituais com talentos naturais ou habilidades. Habilidades, como por exemplo, vamos falar do ensino. Existe gente que tem o talento ou a habilidade para ensinar. O que é isso? Esta pessoa, ela sempre teve, desde quando ela nasce e vai se desenvolvendo, nós percebemos que há uma potencialidade e uma capacidade de ensinar desta pessoa. Isto não é um dom espiritual, isto é um talento, é uma habilidade natural. Deu para entender? Eu, por exemplo, não tinha habilidade nenhuma de falar em público, eu tinha pavor de falar em público. Eu lembro que na escola, com 13, 14 anos, eu era o último naqueles grupos que você tem que expor, porque eu travava, eu não conseguia falar. Após a minha conversão, né, eu não tinha professor de juniores na igreja. Ninguém trabalhava com os juniores. Estavam lá. Não tinha. Aí eu falei assim, eu quero ensinar os juniores. Né? Eu conheci também o negócio dos embaixadores do rei. Nunca fui embaixador do rei, mas eu fui do embaixador do rei sem saber, viu, pastor Paulo? Eu falei assim, bom, então vamos lá pegar esse negócio. E eu comecei a ensinar, eu falei assim, não é que eu levo jeito para esse negócio? Eu estou gostando demais desse assunto, né? E aquilo começou a gerar no meu coração uma paixão por ensinar, né? E por aprender ao mesmo tempo. Então eu não tinha talento. Isto começou a acontecer após a minha conversão.
após a entrega em Jesus, após nascer de novo. Então, estas habilidades apresentadas aqui não são coisas que a pessoa nasceu, ela recebeu do alto céu. Dons não é a mesma coisa que frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo são qualidades, são características. E apesar que alguns dons podem ter o mesmo nome do fruto do Espírito Santo, como fé, por exemplo, existe o dom da fé, ou fidelidade, como algumas versões traduzem, e existe, o fruto do Espírito Santo, fé. Os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, bondade, ou benignidade, mansidão, fé ou fidelidade, de acordo com a versão, domínio próprio, estes frutos, eles são frutos no sentido de que só acontece na minha vida por meio da intervenção do Espírito Santo de Deus. Como assim? Alegria, pastor, é um fruto do Espírito Santo? É por isso que muita gente pode dizer assim, estou estressado, preciso de férias, porque senão vou matar alguém. Estou para explodir. A pessoa sai de férias e saiu, com pavio curto e volta sem pavio. Já briga com a família na hora de fazer as malas. Volta estressadíssimo. Porque nós precisamos entender que muitas coisas que nós temos na nossa vida não é uma questão de atitude, de atividade, de o que eu quero. Eu quero ser mais paciente, eu sou paciente, tá calma, agora estou. Não é por aí. Você pode se esforçar. Estou no trânsito, preciso mais calma. Eu falo assim, o que foi? Bem, nada. Já grita, Cala essa boca, Já começa, tem homens que ficam assim, sabia disso, Tem homem que se transforma no trânsito, No lugar de domínio próprio, há parece que um demônio próprio. Eu só não falo isso porque em crente não entra demônio, mas olha, o negócio é complicado. Crentes, quando joga bola, tem os crentes que saem, o Espírito Santo, Meu Deus do céu, Cadê o Espírito Santo, os frutos do Espírito naquela hora? Então, fruto do Espírito é totalmente diferente. Fruto do Espírito Santo é aquilo que nós tanto desejamos e admiramos, mas você se esforça, você consegue 2 semanas, porque é força sua. Isso não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é quando você diz assim, Jesus, eu não presto. E ele diz assim, agora estamos começando bem. Aí você diz assim, Senhor, eu sou pecador. Eu falo assim, é isso que eu quero ouvir, Aí você diz assim, Senhor, eu sou briguenta demais com meu marido. Eu falo pra caramba, ele não suporta aquilo. Eu falo assim, o marido diz amém e o Espírito Santo também diz assim, agora eu vou mudar você. Aí você diz assim, Senhor, eu não consigo, eu falo mesmo, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu tenho uma dificuldade, eu preciso de mansidão, eu preciso de alegria. Aí você diz assim, Senhor, transforma minha mente. Aí o Espírito Santo diz assim, então vamos para a palavra, você vai para a palavra. Aí você começa a dizer, ouvir versículos como Provérbios, aquele que domina seu espírito é melhor do que aquele que conquista cidades. E aí você começa a dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E você começa a orar, e quanto mais você admite que você não tem, e quanto mais você diz, eu não consigo, o Espírito Santo derrama em você uma capacidade extraordinária, e você diz assim, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim não. Eu ouvi esses dias a Andréia dizendo, pastor, as pessoas lá na escola não acreditam como eu era, minha filha, mas eu acredito. Ela disse, alguém disse para ela assim, eu apresento aqui, a Andréia morou com a gente como se fosse filha do coração. Aí ela fala assim para o pastor, eu aprontei tanto com ele, eu não sei como ele me aguentou. Eu falei assim, pois é, lembra que você jogava a porta na minha cara, lembra? Eu falei assim, pastor, eu tenho tanta vergonha daquilo, mas eu te amo assim mesmo, Mas Deus transforma, é o Espírito Santo que vai mudar. Tá mudando, transformando, não é força de vontade. É transformação do Espírito de Deus em nós. Isso é fruto do Espírito. Por isso que não é autoajuda. A autoajuda diz assim, o poder está dentro de você. O cristianismo diz assim, você não tem poder, você não precisa ser pecador, mas eu tenho o poder, clama a mim, me recebe, entregue sua vida, que eu vou fazer essa obra. Isso é fruto do Espírito Santo. Não é a mesma coisa que dons. Está para entender? Então, pastor, o que é dom? Esse negócio que está dizendo aqui, olha, quanto aos dons, não queiro que vocês sejam ignorantes.
Dons espirituais, também não confunda com o dom do Espírito. O singular, o dom do Espírito, é o próprio Espírito Santo. Tá bom? Então, o dom do Espírito está se referindo até mesmo à própria pessoa do Espírito. Então, quando nós falamos disto que nós vamos compartilhar agora, dons, é sempre no plural. Os dons. E eles, sabe, o que significa essa palavra dons? Agora eu vou gastar meu grego, o pastor Paulo gosta do grego. Fala assim, vem de uma raiz chamada carismata, né? E espirituais, que é outra palavra grega chamada pneumáticos ou pneumáticos. Você deve ter ouvido essa palavra. Pneuma significa vento ou sopro. Você já ouviu, quando você compra um carro, você compra, ele vem com pneus. De onde vem essa palavra pneu? Da raiz grega. Também na igreja, também é cultura. Você aprende português. Semana passada a Rosa deu uma aula para nós, e aqui eu vou continuando a raiz da palavra pneu no grego, que tem a ver com vento, com sopro, né? A palavra hebraica também é a mesma coisa para espírito, né? A ideia de ruá, a ideia de sopro de Deus, aquela coisa que quando o homem não tinha vida, né? O Deus veio, soprou nas suas narinas, ele se tornou uma alma vivente. O pecado entrou e o homem, ele morreu espiritualmente. E ele precisa de um novo sopro agora. E esse novo sopro vem quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra na sua vida e você volta a ter vida, porque você não tinha, você estava morto, insensível, sabe? As suas atitudes não cheiravam bem. A sua vida estava totalmente, mas quando, ainda você sendo pecador, diz Efésios capítulo 2, Deus te amou primeiro, Ele te deu vida, mesmo quando você estava morto nos seus delitos e pecados, Ele te amou, se apresentou e soprou, diz o apóstolo Paulo, um fôlego de vida, e nos tornamos vivos novamente. Quantos dizem amém? Um negócio desse me empolga, irmão. Você tem que falar amém, porque isso aqui, quando eu olho para Jesus, onde eu estaria sem Jesus? Meu Deus do céu, não sei. Eu olho para as pessoas que, na minha convivência em Jesus, eu falo assim, eu estava perdido. Talvez já estaria no 5º casamento, não sei. No mínimo, antes, quando eu não conhecia Jesus, ele não prestava. Você também não. Vamos lá. Então, esse Espírito, a palavra, isto mostra que o dom é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Quer dizer, no momento da conversão, o dom é recebido. Então, o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo atuando na vida da pessoa, através dela, visando o bem comum, a edificação do corpo de Cristo. Então, é uma capacidade do alto céu. Carisma, na Bíblia, não tem a ver com você ser uma pessoa carismática. Não, carisma tem a ver algo que veio do Espírito. Deu em você uma habilidade que você não tinha. Mas isso não é para ganhar dinheiro. Isso não é para a sua glória. Isto é para que você edifique a vida de outras pessoas. Por que Jesus pecaria se transformasse as pedras em pão? Porque ele tinha o poder dado pelo Pai, mas ele não poderia se auto-beneficiar com o seu poder. Porque todo dom do Espírito é para abençoar pessoas, para edificar vidas, e não para a nossa própria glória. Por isso que nós lemos hoje, tudo que fizer seja para a glória do Senhor. Agora, como? O que Deus está dizendo aqui? Primeiro ele está dizendo assim, tenha ciência, ou seja, tenha conhecimento sobre os dons espirituais. Fidelidade com Deus, em termos de ministério, em termos de igreja, começa com a compreensão do que Deus espera de mim. E Deus, ele diz assim, não quero que você ignore. Não quero que vocês saibam que a igreja ela é espiritual e ela se move espiritualmente. Perguntaram para o pastor Bill Hybels, um repórter, diz assim, o Senhor não fica com a consciência pesada.
sabendo que muitas pessoas da sua igreja trabalham de segunda a sábado e ainda no domingo estão envolvidas em trabalhos na igreja, ele disse não. Porque muitos dos que trabalham aqui, eles estão trabalhando, fazendo aquilo que elas foram chamadas, aquilo que elas amam fazer. Muitos estão trabalhando, têm profissões que elas, na verdade, têm um trabalho. Mas a paixão delas, o sonho da vida delas, elas vivem na igreja. Por isso que eu falo assim, nós temos aqui engenheiros que são mecânicos, né? Formam carros doados, pintam, fazem todo um trabalho e doam para mães solteiras. Ele tem um ministério, vai lá todo domingo homens que têm paixão em lidar com carro. Né? E assim vai. Porque não é a mesma coisa. Na igreja não é movida por trabalho. Na igreja, nós não realizamos um trabalho. Eu falo para os meninos, quem cuida de carro, não cuida de carro. Quem cuida de carros está lá alcançando pessoas e restaurando famílias. Nós entendemos que a cantina que está funcionando não é coxinha que a gente vende, é projeto de vida. A coxinha lá que você paga não é a coxinha assim mesmo, você está pagando um sonho de vida. A sua contribuição não é dinheiro. Aquilo ali, em missões, é restauração de casamentos, resgate de pessoas das drogas, é visita nos hospitais, consolo e orientação aos presidiários, é alcançar os universitários com os capelães universitários, é a restauração de famílias, de vidas. É isto que significa. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo que eu faço é para salvar pessoas. Como fazemos isso? Através dos nossos dons. Dos dons. Daquilo que Deus nos deu. Então eu não posso ignorar. Talvez você está dizendo assim, meu Deus, será que eu tenho um dom? Vamos chegar lá. Qual é a origem dos dons espirituais? Quais são estas diferenças espirituais e comuns? Olha o que o versículo 2 ao versículo 3 vai dizer. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para muitos ídolos, como nós já vimos. O versículo diz, foge da idolatria. Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. É a mesma coisa que ele disse no capítulo 2. Eu só vou entender, amados, questões espirituais pelo Espírito Santo de Deus. Provavelmente, se você frequenta a igreja na quarta, na terça, se você participou de um projeto como no feriado, dia 12, né? Trabalhamos o dia inteiro, quem foi lá na sexta limpar a chácara, quem esteve ali cuidando das crianças, contando história, o pessoal, de repente, que não entende, pode dizer assim, nossa, mas você é doido, em pleno feriadão, você vai fazer um negócio desse? Ficar pagando mico lá? Né? Se vestindo, no teatro, cuidando de crianças, estando naquele negócio ali, porque essas coisas só são compreendidas como espiritualmente. Você vai na igreja em pleno domingo de manhã, domingão, no lugar de dormir até tarde, ir para a praia, está vindo na escola bíblica dominical, é porque estas coisas só se discernem espiritualmente. Nós vamos entender o significado para a nossa vida, isto só é espiritual. Por isso que tem pessoas que quando realizam o trabalho, elas não estão fazendo um trabalho, elas estão obedecendo a um chamado, a algo que Deus nos colocou. Então, qual é a origem dos dons? Do Espírito. A ênfase deste versículo está na palavra espirituais. O apóstolo Paulo tinha muito claro que as coisas espirituais são muito diferentes das coisas, entre aspas, espirituais que os coríntios estavam vivendo. Porque uma pessoa só pode dizer, Jesus é Senhor, por meio do Espírito. Outra verdade que nós aprendemos é que há diferentes tipos de dons na igreja. Versículo 4, por favor, acompanhe ali. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5,
há diferentes tipos de ministérios. A palavra ministério significa serviço, significa aquele que está servindo, mas o Senhor é o... Ministérios e serviços são sinônimos, amados. Tá bom? Quando nós falamos assim, o ministério de crianças, o que nós estamos querendo dizer? Aqueles que servem as crianças. O ministério, essa palavra ministério não nasceu na política, não, nasceu na Bíblia. A política pegou emprestado. Tá bom? Mas a palavra ministério é a ideia do ato de servir. Uma das palavras para ministérios na Bíblia era emprestada daquela figura dos navios negreiros, ou daqueles navios que tinham os escravos embaixo, sabe? Aqueles que remavam. Uma das palavras que é usada, né? Uma das palavras mais comuns para servos é a palavra grega doulos, né? Ou a ideia, esta palavra de escravos também, aqueles que estão remando, aqueles que estão conduzindo a igreja, aqueles que estão servindo pessoas. Então a Bíblia está dizendo que cada um há diferentes formas de serviço. Mas o Espírito é o mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, a igreja ela é igual e ela é diferente ao mesmo tempo. Ela é igual porque aos olhos do Senhor não é uma questão de posição, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de função, de papel. É uma questão de que você é chamado para desenvolver uma missão. Por isso eu digo, irmãos, quando alguém convidar você, não pense que você está sendo convidado para uma tarefa, mas você está convidado para um ministério. Qual é a diferença? Por exemplo, alguns anos atrás, nós tínhamos um negócio chamado retroprojetor. Quando se lembra daquilo? Era muito engraçado. A gente tem que projetar uma luzinha, botar as projeções das letras das músicas, né? Aí imaginemos que nós tivéssemos duas pessoas encarregadas da retroprojeção. Eles escreviam as letras, ou escaneavam, ou xerocavam, faziam, mas de repente aí a gente muda e passa agora para a projeção. Agora a tecnologia é uma outra coisa, os campeões estão lá atrás, né? O que aconteceria? Essas duas pessoas, aí um deles não sabe mexer com informática. Vai ficar bravo. Não, dediquei minha vida toda, fiquei 10 anos trabalhando na retroprojeção, agora votaram um negócio de computação, agora está vindo um garotinho ali de 18 anos, ou de 15 anos, de 11 anos, mexendo um negócio, eu que estou há 20 anos nessa igreja, me ignoraram. Fala assim, não, isso é uma incompreensão, porque a ideia não é a tarefa, a ideia é o ministério, é o chamado. Porque o que ele faz é que ele vai comunicar de todas as formas possíveis a mensagem, para que o culto tenha ritmo, avance, vá rápido. Tudo isso é um instrumento. Então, o ministério não é para fazer uma tarefa, porque tarefas às vezes acabam, ou são substituídas. O mundo está em movimento, e a gente vai crescendo, e nós vamos desenvolvendo. E ali nós precisamos compreender que é ministério, e há diferentes tipos de ministérios. Algumas igrejas acham que existem dons que são mais espirituais do que outros. Como, por exemplo, falar em línguas. É um dom classe A. O crente que fala em língua é classe A. Que não fala é classe B. E aí, ele contraria este versículo. Porque a Bíblia está dizendo que há diferentes dons. E que nem todo mundo tem o mesmo dom, como nós vamos ver daqui a pouco. Há muitos diferentes. Existe o dom de línguas? Glória a Deus, quem o tem. Que não o tem, não é menor do que não tem. Existem dons que todo mundo gostaria de ter. E existem dons que o pessoal fala assim, não quero esse dom não, Senhor. Por exemplo, o dom de contribuir. Tem gente que não gosta. Está lá na Bíblia. É um dom fora de moda. E o dom de celibato, então? Aí fala assim, não, Jesus, você não quero não, quero casar. Então, a palavra menciona, há diferentes tipos de dons e diferentes ministérios. Uma coisa é, papel tem a ver com função. Por exemplo, eu como pastor,
tem a ver com os dons. Todo pastor requer um conjunto de dons, na verdade, para pastorear, né? E isso Deus tem que nos dar esta capacidade, né? Porque não é só o ensinar. Há muitas outras habilidades que nós precisamos receber do Senhor para exercer o ministério pastoral. E ele é um papel, não tem a ver com uma questão hierárquica, né? Mas tem a ver com um chamado de Deus, uma responsabilidade, algo que Deus nos confiou. Aqui nesta igreja, ao pastor Paulo e a mim, o de pastorear a nossa igreja. Mas também na igreja é necessário outros dons. Existe dom de liderança, existe dom de conselheiro, sabe? A ideia de pessoas que precisam exercer. E a igreja, ela é saudável quando ela compreende que no meio das nossas diferenças, nós podemos celebrar a unidade e edificar no meio, através dos nossos dons. Qual o propósito dos dons? Já estou terminando. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ou seja, a cada pessoa, reparem nesse versículo, cada um. Pastor, eu tenho um dom? Tem. Sério mesmo? Eu tenho um dom? Tem. O que o versículo está dizendo ali no versículo 7? A alguns é dado dons espirituais? Reparem bem, por favor. O que diz ali? A cada, repita comigo em voz alta, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Pelo menos um dom você tem. Ainda que você não saiba qual é, mas você tem esse dom espiritual dentro de você. Quando, pastor? A partir do momento que você aceitou a Jesus, já há um dom ali no seu coração, dentro de você. Deus te deu essa capacidade. E você vai perceber que desejos, vontades, sentimentos, o pastor Bill Hybels diz assim, a insatisfação santa começa a clamar no seu coração. Você começa a ter algo distinto, porque com o Espírito vem também a manifestação por meio dos dons espirituais. A cada um é dada a manifestação do Espírito. E como nós descobrimos esses dons? A melhor forma de você descobrir o dom é você servindo. É você assumindo, sabe, arriscando-se, ou sendo ousado e disponibilizando-se para servir. Começando com pequenas coisas, não pensa assim, eu quero ver se eu tenho o dom de ensino, pastor. Então, por favor, fale para o irmão Nelson que eu quero lecionar a classe de EBD no próximo domingo. Não é bem por aí. Tem alguns que podem pensar, muitas igrejas acham que é assim, né? Eu recebi, o meu dom é o dom do ensino, então eu posso ter a oportunidade de pregar no próximo domingo. Falei assim, não é bem por aí, não começa assim. Não começa assim. A igreja, ela tem que ser edificada, ela tem que reconhecer. É a igreja que reconhece os seus líderes. É a igreja que reconhece, isso é bíblico. Os diáconos foram reconhecidos pelas igrejas. Os pastores são reconhecidos pelas igrejas. Eu não comecei pregando, irmãos, assim, né? Nossa, vou pregar para uma congregação. A primeira pregação foi para um bêbado e 2 crianças, como se fosse uma multidão. Verdade, embaixo de uma árvore. 50 minutos ainda, coitado dele. Já falava para caramba desde o início. O bêbado estava falando assim, fez que dormia, babá. Preguei para os filhos deles. Verdade. Eu marquei assim, vi uma árvore bonita, falei assim, a igreja tinha um terreno, não tinha ninguém, eu falei assim, vou pregar lá, a igreja não faz nada naquele terreno, um monte de casa, eu fui lá, falei para o seu José, ô seu Zé, o senhor tem uma árvore bonita ali, senhor, 5 bancos ali, eu quero começar a fazer cultos ali, a gente tem um terreno, posso vir no próximo domingo? 2 horas da tarde, me põe no solão, olha como era valente, pegavam 2 horas da tarde no solão, ali pregando, né? Primeira vez, foi assim.
Não pense assim que a gente vai começar, há um caminho a percorrer, a gente vai aprendendo, a gente vai exercendo os dons, começa com coisas pequenas. Não pense que é já, ali. Não, amados, há um caminho a percorrer. A igreja vai reconhecendo isto. Por isso, a melhor forma é coloque-se à disposição, estude. Há tantos livros que falam sobre dons, até testes de dons nós temos. Mas você tem a manifestação. E qual é o objetivo? O versículo diz, a parte final do versículo 7 diz para o bem comum, ou para a edificação do corpo. O dom que eu recebo, ou os dons que eu tenho, não é para ganhar dinheiro. Não é para ter minha glória. Não é para que todo mundo diga assim, nossa, que benzona, hein? Não é. Se Deus me deu o dom de orar, por exemplo, de intercessão, de clamar, não é para que, assim, que oração bonita, viu, irmão? Nossa, não é para isso. Olha como você serve, Olha como... Não é. É para a edificação da igreja. Agora, por favor, você vai esquecer muita coisa que eu falei hoje, mas não esquece isso aqui. Agora, se você enterra seu dom, quem é que sofre? Quem sofre? Quem vai sofrer? A igreja. A igreja. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus te deu, a igreja sofre. Você pode achar que é pequeno, ninguém vai sentir falta, sente, irmão. Sente. Muitas pessoas saíram da nossa igreja, e é mentira a gente dizer, não, a igreja continua do mesmo jeito, a igreja... Não, a gente sente. A igreja, ela precisa se edificar. Pastor, mas eu estou sem fazer nada. Então eu digo, irmão, começa a orar, começa a se disponibilizar. Eu lembro que eu fiz o primeiro teste, que era um teste de dons. O primeiro dom que saiu foi discernimento, que é uma capacidade de você enxergar coisas que algumas pessoas não enxergam, que tem a ver entre o que é de Deus e o que não é, mas também tem a ver com a avaliação de circunstâncias, ou a compreensão de que tipo de espírito está agindo. Não estou falando só do ponto de vista de demônios, inclui também, mas estou falando do ponto de vista, será que isto é de Deus ou não é? Essa capacidade de discernimento, Deus lhe dá, mas também você pode desenvolver. Um dom é recebido, mas isso não quer dizer que porque eu tenho o dom de discernimento, não preciso aprender a discernir, ou não posso estudar. De forma alguma, você deve. Você deve. Tem algumas pessoas que acham que o fato de a gente abrir a Bíblia, hoje, por exemplo, eu estou com o tablet, porque eu descobri essa ferramenta abençoada, tem um monte de versões, me ajuda bastante. Tem gente que pensa assim, não, o pastor escreveu tudo, não é inspirado essa palavra, porque ele está tudo escrito. Inspirado do Espírito Santo mesmo, aquela assim que poderosa, é quando o pastor vem lá, fala, e foi direto do Senhor, para lá. Tem pessoas que compreendem, que pensam assim. Fala assim, não, irmãos, não é verdade dessa forma. Não é bem assim. É um processo. Se você ler Lucas é um livro inspirado na Bíblia. Lucas fez uma pesquisa. Talvez você não sabe isso. O capítulo 1 de Lucas diz que ele pesquisou, ele fez levantamento, ele, posso dizer, foi um jornalista da época de Jesus, levantando, escrevendo tudo o que Jesus tinha feito. Não é a mensagem é inspirada. Isto precisa ser certeza, tem que ser da palavra, inspirada do Senhor. Então a Bíblia diz que é para a edificação. Quando eu e você enterramos os nossos dons, a igreja sente. A igreja sente.